Se eu não fosse apaixonada pelo nicho do enxoval de bebê, que é onde eu atuo e é o que faz o meu coração fazer tum-tum, com toda certeza eu atuaria no nicho de mesa posta. Mesa posta eu vejo como um nicho assim, muito promissor, muito produtivo, porque eu acredito que as peças são mais rápidas de produzir e também um nicho extremamente lucrativo. Então fica aqui comigo, porque nesse vídeo eu vou entregar tudo pra você. Olá, costureirinhas e meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu inicio uma série de aulas, porque nesse mês de março a Páscoa tá aí, tá quase chegando, abril batendo na nossa porta, então eu vou começar a ensinar pra você a fazer peças pra você fazer aquela mesa de Páscoa linda pra você e pra sua família, ou é claro, pra você empreender, porque sim, o objetivo desse canal é fazer com que você possa empreender através da costura e mudar a sua realidade, ou então produzir peças que vão dar ainda mais aconchego para sua casa, para sua família, para os seus filhos, e fazer do artesanato ou um momento de distração, de lazer, ou é claro, a sua renda extra ou a sua principal fonte de renda. Então nessa aula eu vou ensinar vocês a como você fazer esse guardanapo de tecido utilizando o ponto ajur da máquina de costura. A gente vai fazer, ó, o guardanapo com canto mitrado e você vai ver que pode ser muito fácil produzir essa aula. Então, antes de começar a nossa aula, eu quero te dar algumas dicas. Por quê? Porque eu acho que além de você aprender a costurar, principalmente se você quer empreender através do artesanato, você precisa ensinar e levar a informação para o seu cliente. E isso vai fazer toda a diferença, porque quando você ensina como a pessoa utilizar, logo ela vê que ela pode precisar. E quando ela precisar, adivinha de quem ela vai lembrar? De você. E se você gosta de vídeos como esse, onde além de te ensinar a costurar, eu te trago as informações também que vão te auxiliar para você divulgar o seu produto, para você vender mais, me conta aqui nos comentários que eu quero saber se vocês gostam de conteúdo assim. Ó, nós vamos fazer a aula do guardanapo, tá? De tecido, utilizando a máquina de costura da Janome. E aqui nas informações desse vídeo já tem o site da Janome, o meu cupom de desconto, para você garantir a sua máquina, a sua bordadeira, a sua overlock aí na sua casa e ainda garantir 5% de desconto nas suas compras. Gente, para fazer essa peça vocês vão perceber que é fácil. Eu tô utilizando aqui o tricoline 100% algodão. Vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês de qual tipo de tecido utilizar para você produzir aí o seu guardanapo de tecido. De repente você está iniciando, ainda tem algumas dúvidas, e vou te ajudar aqui um pouquinho a como decidir esse tecido. Primeira coisa, o ideal é que quando você for fazer o seu guardanapo de tecido, seja para sua casa ou para você vender, é que você utilize um tecido de fibra natural, como o tricoline, o percal, o linho misto, o cambraia de linho, tá? Os mais finos com certeza vão ser os guardanapos de tecido de linho, de percal, e assim, quanto mais fios o tecido tiver, mais nobre, mais delicado, né, mais toque aveludado ele vai ter na boca quando o convidado usar esse guardanapo de tecido para secar a boca. Talvez você vai ter aí, você vai lembrar na memória, às vezes quando a gente vai assim num buffet, alguma coisa, você percebe também que tem alguns buffets que colocam guardanapo de Oxford ou de gabardine, que é aquele tecido que tem 100% poliéster, né, que não tem quantidade de algodão. O que acontece? Esses tecidos também podem ser utilizados para fazer o guardanapo, porém tudo vai depender do que é o foco da sua marca, né? E como que é que você quer trabalhar. Se você tem público para trabalhar com esse tipo de material que é mais barato e consequentemente o guardanapo vai ficar mais barato, ok, trabalhe, mas eu não gosto, porque ele tem um toque mais áspero na boca, enfim, não é tão legal. E a forma que você vai conseguir mais baratear o seu produto é utilizando o tricoline 100% algodão, que a gente encontra aí no mercado com valores bem acessíveis. E se você fizer assim, ó, como eu tô fazendo aqui para casa, comprando um tecido como esses, tecidos de poá, com toda certeza a gente sempre encontra esses tecidos em promoção. Mais uma dica super importante que eu quero te dar aqui nesse vídeo.
Gente, o guardanapo existem certas regrinhas, tá? E eu acho bem importante eu falar tudo isso pra você, pra na hora de você produzir, você saber aquilo que é importante e inclusive você poder explicar isso pro seu cliente. Porque é isso que vai fazer a diferença e vai fazer com que o seu cliente feche a venda com você, porque ele vai ver que você entende daquilo que você está falando. Então, o guardanapo de tecido, ele tem uma metragem padrão. Geralmente, os guardanapos que são para café da manhã, pro brunch, que fala, pro brunch, que é o lanche da tarde, eles são menores. Eles vão de 40 centímetros finalizado, tá? A 45. Já os guardanapos de jantar, eles vão de 50 a 55. Então, amiga costureirinha e meninos, se você quer empreender no nicho de mesa posta, anota essa dica aí, já transforma ela em post para você ensinar o seu cliente. Já coloca lá, ó, você sabia que é assim, 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 assim? Eu tenho certeza que vai ser um post que vai ter muita interação. E assim você vai oferecendo o seu serviço. E aí, gente, esse guardanapo, então, ele pode variar de 40 a 55 centímetros, tá? O que eu fiz aqui pensando no metro do nosso tecido? O metro do tecido brasileiro, ele tem 1,5 metro. Então, eu dividi e cortei os meus guardanapos com aproximadamente, tá? Aproximadamente entre 48 e 50 centímetros. Por quê, gente? Porque você tem que alinhar, às vezes, o fio, tudo mais, vai ficar um pouquinho tortinho. E aí, esse meu guardanapo finalizado, ele ficou aqui, ó, com 40 centímetros. Então, é um guardanapo para café da manhã, mas que nada impede que você utilize ele no jantar, tá? Dentro da mesa posta é um assunto que eu gosto muito, porque eu gosto sempre de fazer mesinha posta para minha família. Então, eu me interesso em estudar por isso, né, pelo assunto. Existem várias regras de etiquetas, mas é aquilo, a regra de etiqueta, ela serve para ser quebrada. E existe o seguinte também, gente, nenhuma etiqueta deve servir para que a gente fique engessado na mesa e que você não curta o momento principal, que é ceiar com a sua família, estar bem, estar unido, enfim, e proporcionar um momento super gostoso com a sua família. Então, você pode aí seguir essas regrinhas, tá? É claro que você vai ter um desperdício de tecido, por isso que você pode variar no valor do seu guardanapo de tecido. Um guardanapo que você vai fazer como esse que eu fiz aqui, que ficou com 40 centímetros, tem um preço. Por quê? Porque eu não tenho desperdício. Então, se eu comprar 1 metro, que vem por 1,5, eu consigo fazer 6 guardanapos de tecido com 40 centímetros. Já se eu for comprar um guardanapo e fazer um guardanapo para jantar, um exemplo, eu vou ter um desperdício, porque para ele estar com 55 centímetros, eu vou precisar cortar esse guardanapo com 62 centímetros, 7 centímetros a mais. E aí eu vou ter um desperdício de um tantinho ali que provavelmente eu não vou conseguir utilizar para estar produzindo isso. Tudo bem que é super inteligente a gente também casar os produtos. Então, ter guardanapos de tecido, aquela barra que sobra, você transforma em um pano de prato e assim vai indo a sua produção. Gente, eu queria muito trazer essas informações aqui para vocês, que eu acho super importante para quem vai produzir, para quem vai fazer mesa posta. Eu espero que ela faça a diferença para você, que você tenha ficado comigo aqui nesse vídeo. E agora vamos pro passo a passo, porque se essas informações já foram boas, se você gostou, você já pode aproveitar e dar aquele seu like. E agora eu vou começar a ensinar para você o passo a passo, como a gente vai fazer para fazer a montagem desse guardanapo que vai ficar lindo. Então essa daqui, pessoal, é a peça que a gente vai aprender a como produzir juntos, tá? E o guardanapo, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele fica com um pontinho desse lado e na parte de dentro, ó, ele fica assim com o cantinho mitrado. Essa é uma opção de você fazer assim, furadinho, com ponto ajur, ou você pode também fazer com uma costura simples, tá? Sem problema nenhum. Pra fazer assim, ó, com ponto ajur, que fica muito sofisticado, deixa realmente o guardanapo lindo, a gente vai precisar de uma agulha, tá? E aí, o tipo de agulha que a gente precisa pra fazer esse trabalho é a agulha asa, tá? No máximo de número 16.
Se você não encontrar na sua cidade, ou de repente, não sei, não dá certo na sua máquina, você pode estar utilizando também a agulha normal 16. A diferença é que ela vai fazer o buraquinho não tão furadinho, tá? O buraquinho vai ficar um pouquinho menor, mas também dá para usar uma agulha comum, porque a questão é a largura da agulha que fura o buraquinho. E essa daqui, como vocês podem ver, ó, ela tem mesmo aqui as asinhas, ela fura mais. Então, pro trabalho ficar ainda mais aparente, esse é o tipo de agulha ideal para você utilizar, que é a conhecida como agulha asa. E aí eu já cortei aqui o meu tecido, ó, quadrado do meu tecido, vou abrir. E agora eu vou vir nos 4 cantos com a régua e com a caneta mágica. Pode ser qualquer régua comum, tá? Pode ser o giz de caneta, o que você tiver aí. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar 1 centímetro, ó. Chega aqui no cantinho, marco 1 centímetro. E do contrário, a mesma coisa, tá? Ó, mais 1 centímetro. Feito isso, eu venho aqui, ó, e eu vou marcar 6 centímetros. Eu já gosto de vir aqui, ó, com a régua alinhadinha e eu marco 6 centímetros para cada lado, ó. Já faço aqui o quadradinho, 6 com 6 centímetros. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Feito isso, nesse sentido aqui, ó, que pega uma ponta para outra, não de assim, tá? Agora eu vou unir aqui, ó, esse risco com esse risco. Deixa eu fazer desse outro lado para vocês enxergarem melhor, ó. Uno esse risco com esse risco aqui. É isso que você precisa fazer em todos os cantos. Eu vou repetir mais uma vez aqui. E, gente, pode fazer com qualquer régua, tá? Não é desculpa de material, inclusive até com a fita métrica. Olha aí, peguei uma reguinha dessa, simples mesmo, tá? Ó, vou vir aqui na pontinha, vou marcar 1 centímetro. Venho aqui, ó, marco aqui pra frente novamente 1 centímetro. Só pra vocês verem que é simples, que dá pra fazer, tá? Aqui do outro lado, mesma coisa, ó. Venho aqui. Marco aqui 1 centímetro. Aqui mesma coisa. Passo o meu risco. E agora aqui eu vou marcar 6 centímetros e desse lado de cá 6 centímetros. Venho aqui, vou passar o meu risco, 6, e venho aqui, passo o meu risco do outro lado. Confiro aqui se minha medida tá tudo ok, tudo certinho. E aqui, ó, encontro um lado com o outro lado e passo aqui o meu risco. E aí eu vou repetir aqui novamente. Como eu tenho aqui, né, essa régua de patchwork que facilita muito, o que eu faço aqui, gente? Mais uma dica para facilitar para vocês. Já coloco aqui, ó, uma caixinha de leite de 7 centímetros por 7. Eu venho aqui, faço isso e faço isso. Aí depois eu já jogo ela aqui, ó, ao contrário, 6 por 6. Porque assim eu já risco aqui todo o meu cantinho e facilito. E depois eu venho aqui, ó, unindo uma ponta com a outra ponta. Ó, tá marcado. Vamos aqui para a última, fazer a mesma coisa. Se você tiver também esse tipo de reguinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Se você tiver esse tipo de reguinha aqui, ó, de fazer canto mitrado, também vai facilitar a sua vida, ó. Então, eu coloco aqui primeiro 7 centímetros, ó, 7 com 7, que a reguinha já marca. Vira ao contrário, marco 6 com 6, facilita também a vida. 6 com 6, e daí depois, ó, só vou dividir o ângulo, certo? A gente vai riscar dessa forma todos os nossos guardanapos de tecido. E aí, pessoal, qual o ideal para você que está produzindo essas peças para vender? É você trabalhar por produtividade. Então, a primeira coisa, você vai cortar todos os seus quadrados do tecido para poder fazer o seu guardanapo. Segunda coisa, você risca todo mundo. Você pode, inclusive, até fazer um moldezinho. Já faz o seu molde certinho aí, para você ter tudo direitinho aí, que facilita. Faz um quadradinho, para você não precisar tá virando régua, medindo de um lado, medindo pro outro. Você pode fazer aí um molde, tá? Aí você risca todo mundo e depois a gente vai costurar todo mundo.
Primeiro tudo com a costura com agulha reta, normal, que é o que a gente vai fazer agora. E depois, a última etapa, a gente troca, coloca a agulha asa ou a agulha de número 16, mais grossinha. E aí a gente vai fazer o ponto ajur. Esse ponto ajur também é conhecido como ponto Paris. Eu aprendi a fazer ele à mão e eu conheci ele como ponto Paris e confesso que eu adorei esse nome, né? Mas na maioria das vezes você vai ouvir falar como ponto ajur. Então agora vamos para a máquina de costura para dar sequência no nosso passo a passo. Então, pessoal, vamos lá. Com o cantinho marcado, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito do meu tecido. E junto aqui, ó, junto bem direitinho aqui, ó, alinho bem certinho aqui, ó, o meu biquinho e a minha pontinha. Feito isso, aquele risco que a gente fez, ó, ele está aqui marcado. Vou colocar aqui um alfinete para poder mostrar para vocês com mais facilidade no vídeo. Ó, então dobro assim, coloco o meu alfinete segurando, a gente não vai passar, tá? Porque senão vai sumir a marca da caneta. E agora a gente começa a costurar daqui, desse pontinho aqui até aqui. Eu faço o retrocesso no início e também no final aqui da minha costura. E a gente vai fazer isso nas 4 pontas do nosso guardanapo. Gente, então aqui tô com a minha agulha normal na máquina de costura, tá? Tô com a agulha 14 aqui. E aqui, ó, como que eu faço? Eu tenho aqui essa união, tá? Eu vou colocar a minha agulha aqui no início, o retrocesso, essa parte aqui a gente não costura, tá? Retrocesso aqui, afundo a agulha aqui bem na união e vou até o final. Pode ser o contrário também, mas eu gosto sempre de iniciar assim. Ó, então coloco a minha agulha bem aqui, costura reta, vou costurar no ponto de 2 milímetros, inicio aqui a minha costura, retrocesso, ó, continuo, posso passar em cima do meu alfinete, e quando chega aqui no finalzinho, retrocesso novamente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a minha costura, bem exatamente. Se você dobrou certinho, você vai ver que na parte de trás, ele bate também exatamente no risco que você fez. Porque a gente fez um risco inteiro, certo? Ó, a gente fez esse risco aqui, ó. Esse foi o nosso quadrado. E aí, quando você dobra, você une aqui, ó, a sua pontinha direitinho, certinho, dessa forma aqui, ó. Deixando o biquinho alinhado, bem certinho. E aí, você costura nessa metade. E aí, ó, a costura vai bater tanto na parte de trás como na parte da frente. Feito isso, agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vem aqui, eu refilo esse excesso, ó. E aí, eu corto aqui, ó, o biquinho dessa forma, tá? Vai ficar assim. Agora, eu vou repetir esse processo nos 4 cantinhos. E eu vou deixar vocês aqui, ó, bem pertinho, acompanhando comigo. Eu nem coloco, tá, alfinete, coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Então, abaixo aqui a minha agulha, ó. Começa a costurar esses pontinhos e vem aqui até o final, retrocesso novamente. E aí, aqui, ó, eu já venho cortando, ó, eu já faço assim, ó. Venho aqui, já corto essa linha que sobra, faço aqui na diagonal e subo. Ó, e aí, costurei de um lado e do outro lado também. E vou repetindo dos 4 lados. Então, sempre aqui, ó, juntando bem as pontinhas, certo? Bem direitinho. Abaixo a minha agulha bem aqui no meu cantinho. Ó, e aqui já venho pra poder fazer o meu corte, ó. Corto a linha e o meu excesso de tecido. E aqui eu já pego essa linha de cima e corto também. Ó, prontinho de um lado, do outro lado. E agora eu vou fazer o último cantinho que falta. Então, aquilo que eu expliquei pra vocês na produtividade. Cortou tudo, aí depois marca tudo, depois disso costura todo mundo e depois vem, vamos passar todo mundo e depois vem e faz o pontinho com a agulha de asa, né? O ponto ajur. Então, vou cortar aqui. Então, feito isso, gente, ó, feito aqui as nossas costuras,
a nossa peça vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, você coloca o dedo aqui por dentro, tá? E a gente vai fazer o quê, ó? Vamos desvirar essa peça. A hora que você dá uma mexidinha aqui, ó, com a própria mão fora, ó, ela já vira o cantinho bem certinho, ó. Vai ficar assim, ó. Vou abrir aqui a minha peça. Então, pego aqui dentro, ó. Coloco o meu dedo dentro, venho aqui e abro. Ó, ela acerta aqui, assenta. Eu tenho aqui, ó, também essas ferramentas aqui do Vira Boneca, ó. Dá pra vir aqui acertar bem os cantinhos, pra ele ficar bem certinho. Mais um cantinho aqui, ó, coloco, abro. Ó, acerta a minha costurinha, esse biquinho fica muito perfeito, ó, fica certinho. Faço isso daqui, quem quiser pode abrir as costuras também, ó. Fazer isso daqui, abre a costura, que ele vira ainda melhor, ó. E fica dessa forma. Feito isso, a gente ficou com 1 centímetro sem costurar. Esse 1 centímetro, a gente vai dobrar ele todo pra dentro aqui, ó. E a gente vai passando agora no ferro. E aí, a gente vai ficar com o nosso guardanapo assim, ó. Desse jeito, ó. Todo passadinho, jogando pra dentro, ó. Já fiz vários aqui, ó. A gente vai passando e jogando esse 1 centímetro pro acabamento de dentro. Vai ficar assim. Ó, e aí eu tô com o meu guardanapo aqui, ele vai assentar direitinho. Primeira coisa que eu faço, ó, eu passo ele dessa forma aqui. Passa bem esse guardanapo, hein? Principalmente se você estiver fazendo de linha, não vai me fazer aquele guardanapo que fica parecendo que a vaca mastigou. Aí agora, ó, a gente vai começar a fazer o quê, ó? Dobrar, ó. É só você colocar pra dentro, ó. Fica bem fácil de fazer, eu vou assim com o ferro. Se você quiser medir, é claro que você pode medir, não tem problema nenhum, tá? Eu vou aqui com o ferro, ó, e aí vai passando bem, que ele vai vincando, fica certinho, ó. Vem aqui do outro lado, faça a mesma coisa. Quem quiser pode trabalhar com a colinha pano também aqui, tá? Que facilita pra você deixar bem acabado aqui o seu guardanapo, ó. Faça aqui, ajeito, pra ele dobrar retinho. Quem preferir, pode fazer já a dobrinha do 1 centímetro antes, tá? Nada impede, você pode fazer também. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais fácil, mas aí fica também ao seu critério, tá? Aquela forma que você achar que é mais fácil para você executar aí o seu trabalho. Agora aqui, ó, o meu guardanapo já está todo passado, tá bom? Como que eu faço? Agora a gente vai para a máquina para costurar. Eu não coloco alfinetes, eu não coloco nada. A dica aqui é o seguinte, cola pano, se você quiser, ou alinhavar a mão, tá? Tem essa opção. Não indico você utilizar alfinetes, por quê? Porque a gente vai estar utilizando a agulha asa, ela é grossa, então ela pode bater no alfinete. No meu caso, ó, como eu deixo bem passadinho, bem vincadinho, gente, eu não utilizo nada, tá? Eu só vou pra máquina de costura e costuro. Como que a gente vai fazer? Eu não gosto de costurar pelo avesso, porque por mais que eu coloquei a linha da bobina da mesma cor que a linha de cima, o avesso, o acabamento do avesso, ele não fica igual o acabamento do direito. Então, eu costuro pelo lado direito mesmo. Quando eu coloco na minha máquina, tá vendo aqui a dobrinha, ó? Eu consigo ver ela, eu consigo sentir e eu costuro. Mas, se você não consegue ver, sentir essa dobrinha, o que você pode fazer? Você pode estar riscando aqui, ó, pelo lado de dentro, ó. Então, você coloca aqui, apoia sua régua bem rente e aí você risca assim, ó. Você risca com a sua caneta mágica, ó, de forma que você vê certinho do outro lado esse risco. E aí, você vai costurando pelo lado de cima, conseguindo visualizar esse risco. Eu não faço nada disso, como eu falei, ó, eu vou direto dessa forma aqui pra máquina. Então, eu vou ensinar pra vocês a forma que eu faço. Gente, então agora a dica importante, eu vou trocar aqui a minha agulha, vou soltar aqui essa agulha que está na minha máquina, ó, retiro ela daqui. E agora, eu vou encaixar a minha agulha de asa. É bem simples, é a mesma coisa, a gente encaixa aqui, tá? No buraquinho da agulha, da mesma forma. Vou apertar, ó,
a minha agulha. E agora, a dica pra você, que é a dica principal. Não tente passar a linha com o passador de fio. Por quê? Ele não vai encaixar aqui, porque a agulha é de asa, tá? E você corre o risco de quebrar o seu passador. Então, você vai fazer essa passagem da linha manual, dessa forma que eu fiz. Feito isso, a gente tem algumas opções e eu testei aqui, tá? Alguns pontinhos. Na minha máquina, o que fica bom você fazer? Dá uma olhadinha aí na sua máquina se você tem esses pontos assim, ó, que são pontinhos triplos que batem no mesmo lugar. Aqui na minha máquina eu testei o ponto número 5, que é esse ponto aqui. Deixa eu focar aqui para vocês verem, ó, que é esse primeiro ponto. E testei o ponto de número 18, que é o ponto de caseado. O ponto de caseado acaba fazendo 2 furinhos. E o ponto número 5, um furinho só. Eu decidi optar por ele. Tem um outro tipo de ponto também, que no modelo da minha máquina não tem, e que as pessoas usam muito, e que fica bem bonito, porque ele faz um furinho até maior. Quanto maior o furinho, mais bonito vai ficar o seu trabalho, tá? Eu vou colocar esse tipo de ponto aqui, mas é aquele ponto assim, asterístico, tá? Então dá uma olhadinha aí no painel da sua máquina se ela tem, e você pode estar utilizando esse tipo de ponto. Agora aqui, então, é só começar a costurar, ó. Então, ficou bem vincadinho aqui, ó, o meu tecido. Como que eu faço, ó? Eu consigo visualizar ele aqui. Eu venho aqui, ó, com a minha agulha bem na união, trago ela aqui, ó, coloco aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar aqui o meu ponto. Então, a máquina sempre liga no ponto 0, número 1. Eu vou deixar aqui no ponto de número 5, que é o que eu escolhi. E aí, aqui, selecionado o meu ponto, eu não preciso mexer em nada, porque ele é um ponto reto. E eu já fiz aqui o tutorial mostrando tudo sobre essa máquina. Eu vou estar linkando para vocês no final desse vídeo, eu vou deixar no card também. No ponto reto, quando eu movimento aqui a largura do ponto, na verdade, eu só vou movimentar a minha agulha, tá? Então, se eu mexer aqui, ó, podem observar, ó, que a minha agulha, ela vai se mover, ó. Se eu mexer aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer é movimentar a minha agulha. Então, eu não preciso fazer isso, eu vou deixar o meu ponto aqui como ele liga, tá? Normal, ó. Eu sempre confiro aqui, ó, vou deixar ele da forma que ele liga. E agora, eu vou começar aqui a fazer o meu ponto. Então, vou colocar o meu tecido aqui. Eu consigo visualizar bem como ele está aqui embaixo, ó. Coloco aqui a minha agulha para eu começar. Eu sinto aqui, ó, o degrauzinho. E aí, agora, eu só vou costurando, tá? Vou fazendo isso devagarzinho. Eu não modifiquei a velocidade da minha máquina, tá? Se você for iniciante, você pode diminuir. Porque ela tá no máximo, mas eu controlo aqui no pé, tá? Eu não vou de uma vez, eu vou bem devagarzinho. Justamente para ter certeza que eu vou tá pegando esse tecido em cima e embaixo, tá? Porque uma vez feito aqui, né, não tem como eu, vamos supor, fazer de novo, não vai ficar legal. Mas aquela dica, sua bobina sempre cheia. E aqui, ó, eu vou fazendo o meu pontinho decorativo até finalizar aqui a minha peça. Ó, abaixo aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui atrás, ó. Como vai ficando, tá vendo? Ele vai pegando aqui, eu vou sentindo e vou costurando aqui até o final. Quando você for chegando no cantinho, sempre confere, ó, pra não acontecer isso. Tá vendo aqui que já virou? Então, ó, coloque dentro, segure aqui com a sua mão pra você sentir que vai ficar certinho aqui o seu cantinho mitrado. Ó, bati a minha agulha aqui no canto. Eu vou levantar aqui o meu calcador e eu vou girar aqui, ó, o meu tecido, tá? E agora eu continuo. E aqui, então, terminei. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu junto as duas linhas de cima, vou passar ela aqui, ó, na agulha.
E vou colocar ela, ó, para a parte do avesso do meu guardanapo. Eu venho por algum buraquinho aqui e trago ela pra cá. Aí eu junto com as duas linhas que estão aqui embaixo, e aí eu vou dar aqui, ó, uns 3 nozinhos, tá? Só pra garantir que não vai soltar mesmo o meu ponto de jeito nenhum, tá? Gosto de fazer assim. Agora, junto aqui todas essas linhas, corto novamente aqui, uma que tiver maior que a outra. Vou passar aqui pelo meu buraquinho da agulha. Portanto, pegue uma agulha mais grossinha. Aí, ó, passou. Se não passar tudo de uma vez, ó, faz que nem eu tô fazendo. Passa um pouco, depois você passa o outro. Aí, introduzo aqui, ó, e coloco ela aqui dentro do meu tecido, ó. Coloco aqui, trago pra cá, ó, puxo, com o fio aqui, que ele tá teimoso. Passo pela agulha, venho aqui no mesmo buraquinho. Saio aqui pra frente. Opa, ele tá pegando lá no fundo, ó, cuidado pra não acontecer isso. Então, vou sair aqui novamente. Ó, tiro aqui, pra ele não sair aqui, tá? E aí, ó, vou puxar esse daqui agora que eu vi, saiu também, mas não tem problema, já ficou um tanto bom. Aí eu puxo um pouquinho assim, afasto, corto, aí ele fica aqui dentro, se perde aqui dentro. A mesma coisa com esse, e aí eu corto, ó. E aí, gente, tá pronto, ó, o nosso guardanapo de tecido tá pronto, agora eu vou passar. Aí, uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, ó, vocês estão vendo que aqui de um lado ele fica um pouquinho mais enrugadinho, tá? Isso não está cortado errado, tá? É porque é o seguinte, no tecido, a gente tem 2 fios, o fio da trama e o fio do urdume. Quando a gente fala aqui, ó, quando a gente estica, é o fio da trama, aí ele tem mais elasticidade. O fio do urdume, ele não tem elasticidade, tá vendo? Ó, ele não puxa. Por isso que com a agulha asa, como ela retrai, ela puxa mais e tem a linha, ele vai dar essa repuxadinha. Aí, o que que eu faço? Eu estico aqui o tecido, ó. Passo bem, tá? Que depois ele assenta, ó. Eu dou uma esticadinha aqui, ó. Desse lado, você percebe que não acontece isso. E não tem como. O tecido, ele tem 2 lados da trama. Ele vai fazer isso, ó. Por isso, eu dou assim, ó, uma puxadinha. Depois eu aliso, ó. Depois que a gente passa, ó, ele fica, ó. Ele vai ficar certinho, tá? A gente passa o nosso guardanapo e ele vai ficar certinho. E aí, eu vou passar esse daqui e já vou mostrar pra vocês. Pessoal, o guardanapo pronto. Do lado direito, ele ficou assim. Do avesso, ele fica assim, fazendo os nossos cantinhos aqui, ó, mitrado. E está pronto o seu guardanapo. Aí depois é só dar uma pesquisada aí na internet, ver os tipos de dobra que a gente pode criar, enfim, né, para produzir aqui um guardanapo bem bonito aí para você fazer uma mesa bem legal. E aí é usando a criatividade para fazer uma mesa bem linda de Páscoa aí para sua família. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. A minha dica para você é: aprenda, né, aquelas dicas que vão além da sua costura, daquele produto que você faz, porque quando você ensina, você vende mais. Fica aí a dica para você aprender a como fazer uma dobra de guardanapo bonito, para fazer algo diferente, para você ensinar e inspirar as suas clientes a quererem ter o seu produto para fazer aquela mesa posta bem linda. E vai vir por aqui mais passo a passo, e para fazer esses passo a passo, eu conto com a Janome do Brasil, que tem máquinas de costura, máquinas de bordado e aquela máquina que você precisa para empreender aí na sua casa. Então aqui na descrição desse vídeo eu tô deixando para você o site da Janome e também o meu cupom de desconto, caso você queira adquirir uma máquina de costura lá da Janome. O meu cupom é Farolzinho e utilizando o meu cupom você ganha 5% de desconto. E quero aproveitar para falar para você também não esquecer de conhecer os meus cursos. Aqui abaixo nas informações desse vídeo tem um link também que leva você direto para a minha página de vendas e também lembrar você de me seguir lá no Instagram. Eu sempre tô compartilhando as dicas por lá. Você deve ter reparado que tem um cenário novo, a gente mudou algumas coisas por aqui. Já
Já gravei tudo pra você, em breve eu trago esse conteúdo aqui pro canal, mas se você quer saber em primeira mão, não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu sempre tô compartilhando lá tudo que acontece por aqui em primeira mão. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se você quer aprender mais alguma coisa, tem alguma peça que você gostaria de aprender e ainda não viu aqui no canal, não esquece de comentar aqui abaixo desse vídeo, sugerindo aí a peça que você quer aprender, que eu vou tentar me esforçar ao máximo para trazer ela aqui com muito carinho para fazer a diferença aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!